Oi, pessoal, estudantes de um curso em Milagres. Eu estou aqui muito feliz com a Valéria Correia para a gente bater um papinho aqui sobre o curso, mas principalmente sobre a história dela com o curso, que eu realmente não conheço. Então, ela vai ter que contar tudo para mim também, certo? Muito obrigada, viu, Valéria, por aceitar esse convite, tá? Por seu carinho sempre, tá bom? Super obrigada. E vamos lá. E aí, né? Vamos Como lá. é que é a sua história com o curso? Como é que você conheceu esse curso maluco, um curso em milagres? Realmente é maluco. Bom, eu comecei assim, eu fiz, estudei catolicismo, né, quando eu era criança, então eu fiz primeira comunhão, aquelas coisas todas, mas nunca estudei assim a fundo, não. Minha mãe também ia já na Umbanda, né, então eu sempre estava pulando para lá e para cá. Aí, na fase adulta, eu conheci o espiritismo, né? E aí, então, foi realmente que eu comecei a estudar um pouco, né? E assim, aí o espiritismo, ele conseguia me responder algumas coisas. Quer dizer, na época eu achava que eram respostas, né? Eu aceitei aquelas É. respostas. Algumas e me pegava muito, como por exemplo, o sofrimento dos animais. Eu nunca conseguia entender o que que os animais tinham que sofrer. Porque falava assim, o ser humano, né, ele faz maldade, então tem o karma. É. Mas e os animais, entendeu? Por que que o leão tem que comer a zebra? Sabe, essas coisas assim me pegavam muito. Bom, mas aí eu fui, não tinha nada que substituísse na época. Aí até eu conhecia aquela. Ai, meu Deus, como é que é o nome? Esqueci agora, daqui a No, pouco eu me lembro. no YouTube? Não, mas é aquele que você, que tá super na moda aí, que você mentaliza e acontece, esqueci o nome. Ah, sei. Não é Power Mind, é outra coisa. Não, não, é aquela que você vai fazendo o seu destino, eu esqueci o nome, a lei da atração, lembrei. Ah, Lei da Aí Atração. conheci a lei da atração, aí pronto, deixei um pouquinho o espiritismo de lado, fiquei na lei da atração. Mas chega uma hora que eu falei assim, gente, também não é isso. E o que que acontece? Eu passei uma fase muito difícil, foi na época que eu conheci o curso. Por quê? Porque eu fiquei empombada com esse negócio de livre-arbítrio. Cara, porque isso não dava certo. Dava certo, você escolhia, e o espiritismo tinha aquele negócio, né? Você já está no caminho da evolução. Aí você faz, sai um caminhozinho, faz um negocinho, parecia que você tinha aquele joguinho que você voltou 10 casas, sabe? Aí tinha que começar tudo de novo. Falei, gente, eu já estou de saco cheio disso. Aí comecei a brigar com Deus. Porque eu Ah, estava numa fase, Maria Amélia, eu estava muito depressiva. E eu só descobri que eu estava em depressão quando comecei a aparecer um monte de mancha roxa no corpo. Aí eu falei, cara, nossa. aí eu pesquisei, falei, não, eu estou no estado depressivo. Eu falei, aí comecei, briguei com Deus, briguei, falei, que negócio é esse desse livre-arbítrio? A gente faz uma coisa que daqui a pouco tá tudo errado, que não sei o que. E eu falei para ele, ó, eu quero deixar de existir. Mas foi assim mesmo, Maria Amélia. Eu Aham. brigando sério mesmo. Eu quero deixar de existir. Mas eu não queria assim, morrer aqui não. Eu queria deixar mesmo, sumir do mapa, assim, Sim, sim, sim. literalmente. Não queria saber de preso, porque eu acreditava ainda de reencarnação, né? Não queria saber de passado, de futuro, de presente, de nada. Aí eu Brigou feio comecei, mesmo. Brigou veio feio mesmo, mesmo. Eu já veio tava, mesmo. Eu ó. falei, é só, se a única alternativa de eu sumir, eu me unir a você, então me una. Entendeu? Tipo Pode. assim. Só que não é Aham. assim, né? Não é com ódio, né? Mas tudo bem. Na época era uma briga feia mesmo. Eu falava assim para ele: Poxa vida, eu não pedi para você, eu não pedi para nascer, eu não pedi para você me criar, você que me criou, agora aguente. Eu falava assim, mas era uma briga feia todo dia. Eu comecei a jogar isso na internet, tipo assim, né? Não quero deixar de existir. Aí apareceu um monte de coisa, né? Aí até que um belo dia eu vi no Corvo Seco, né? Que o livre-arbítrio não existe. Aí eu falei, É. tá, é por aí. Aí entrei. Cara, Maria Amélia, eu escutei umas 3 vezes o áudio. Eu chorava, mas eu chorava, chorava, chorava. Falei, bom, tá. Aí, tipo assim, lavou, né, um pouco. Aí eu continuei pesquisando. Aí encontrei a Marcela Leal, falando a mesma coisa.
só que ela fazia referência ao curso. Aí Sim. eu comecei, então tá, eu comecei a procurar, eu te encontrei a Ingrid. Marcela. Aí foi aí eu conheci o Grupo Mera, comprei o livro, foi em dezembro de 21, né? E aí em 22 eu comecei a fazer as lições, né? Eu primeiro comecei com as lições, porque estudar o livro eu até comecei, mas chegava uma hora que eu meio que empacava e eu falei, bom, aí eu conheci a Ing também, aí foi que eu comecei a estudar o livro-texto, mas sinceramente eu só estudava junto com ela ou junto com você. Entendeu? Aí foi Aham. aí realmente o curso, só de saber que esse mundo não foi criado por Deus e que a gente pode sair dele já é um É um baita de um alívio. grande alívio, né, amor? Para nós que temos essa abertura para isso, sabe, Valéria? Algumas pessoas se Sim, assustam muito com isso, sim, muito. sim. E a única coisa que a gente tem que fazer é respeitar, né? Mas eu também senti um alívio enorme quando eu me toquei, falei, Hum, gente, isso faz todo sentido, todo não é? sentido. Como que uns E sofrem e outros não? Por que essa exatamente. miserabilidade? Então, mas assim, eu já tive alunos e muito interessantes mesmo, sabe? E fofos, né? Muito fofos, né? Uma delas falou, olha, você é muito didática, eu gostei muito do jeito que você fala, gostei de tudo, mas esse livro não é para mim. Não é para mim. Isso é maravilhoso, né? Porque assim, todos os caminhos vão levar para lá. Então, se não Uhum, está pronto agora, não tem nenhum problema, não é? exato. Então, realmente assusta muito quando algumas pessoas tira o chão. É. Inclusive, quando a gente começa, acho que isso é de todo mundo, né? A gente quer contar para todo mundo, né? É, Ai, aí, às vezes, até a pessoa, porque, por exemplo, coisas até do espiritismo que a pessoa me fala, eu falo assim, gente, mas eu não acredito mais nisso. Tem muita gente que ainda acha que eu sou, sabe? Eu já falei que eu não sou é, mais, mas as pessoas continuam. Aí eu deixo. Mas aí depois eu falei para pensar, parei e falei assim, cara, eu não vou falar mais nada disso pra ninguém, não, porque se realmente você fala, eu quando, tipo assim, eu narrando, né, a história do livro, eu falo assim, mas é uma doideira mesmo, a pessoa não vai acreditar. Se ela não estiver pronta, se ela não estiver buscando um outro caminho, sim, não sim, adianta. e pode tirar o chão, né? Sim, E sim. mais do que isso, Vira, se você não tem, eu sempre falo isso, né? Assim, olha, se você não tem realmente uma hierarquia do tipo, olha, você quer estudar esse curso comigo? Então tá bom, eu vou conduzir o estudo, não é? Então, se eu Uhum, conduzo o estudo, então aí não vira uma discussão. Né? Porque senão eu uhum, vou colocar as minhas crenças, você põe as suas e a coisa só, e aí ninguém entende nada, não é? uhum, Então, é sábio de nossa parte não ficarmos falando sobre o curso, né? Assim, uhum, sem que a gente esteja dentro de um ambiente que seja, que o propósito seja esse, certo? uhum. Né? E Verdade. já tive muitas experiências como essa, e aí, inclusive, assim, é, me esfolei bastante para poder aprender que não é por aí, né? Uhum. Então, quem está pronto acaba aparecendo, perguntando, não é? Perguntando. Aí a gente pode falar, né? Então, E é tão estranho que as pessoas perguntam, né? Aí, ainda mais eu que dou aula para adolescente, professora, qual a sua religião? Aí eu falo, é, nenhuma. Nenhuma, professora. Mas a senhora não acredita em Deus? Não, eu acredito em Deus, mas não tenho nenhuma religião. Não, não. Aí, às vezes, para algum, eu falo, eu estudo um livro. Pronto, só estudo um livro, porque é difícil de você explicar, muito entendeu? difícil. Eu desisti já disso, sabe? Eu desisti, Quando porque eu. todo mundo fala com o que que eu trabalho. E, Sim, aliás, então vamos contar para todo mundo: você é professora de de adolescente, arte. de Sim, arte de adolescente. Ai, 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 no Rio de sim. Janeiro. No Rio de Janeiro. Ah, É bem complicado, é viu? complicado. Aí, não, mas depois, mas daqui a pouco você conta pra gente, né, como é que o curso te ajudou, né, e te ajuda, na verdade, né, Uhum, nesse uhum, aspecto profissional, que é muito interessante, né? entendi. Uhum. Bom, e aí? Aí você continuou falando, bom, então resolvi não contar para ninguém. Ah, Resolvi não contar para ninguém. Tipo assim, porque
é difícil, né? Você tentar colocar agora uma outra crença. Eu, já, por exemplo, antes do curso, eu já não acreditava mais em inferno e no diabo. Isso já era, tipo assim, quando eu Grande falava para passo. as pessoas, elas me olhavam assim com uma cara estranha. Como você não acredita no diabo e o mal que está aí, sabe? Eu não sabia explicar, né? Porém, eu não acreditava mais em nenhuma das coisas. Que Deus punia, isso eu também já não acreditava. Embora, né, aqui nesse mundo parece que Deus está punindo o tempo todo, O né? tempo Parece todo. que é o tempo todo. Então, tipo assim, agora no meu trabalho, às vezes eu não consigo ficar pensando muito, não. Entendeu? Tipo assim, porque é né? Ainda mais professor de arte, né? A bagunça danada, a gritaria danada, entendeu? Mas, tipo assim, o que me ajudou bastante é na questão da raiva. Antes, eu ficava com raiva, ficava muito tempo com a raiva, Aham. entendeu? Agora, não. Se eu tiver que ficar com raiva naquele momento ali, eu fico com raiva, mas eu falo assim, agora acabou. Pronto, acabou. Agora, tem algumas situações que a gente fica remoendo, né? Tipo assim, você parou aqui, daqui a pouco, tum, volta aquele pensamento, né? Até às vezes, tipo assim, coisa que você fez que você fala, ai, meu Deus do céu, acho que eu errei isso aqui no meu trabalho, aquele negócio fica remoendo, fica remoendo. Só que a diferença, o Maria Amélia, é que antes eu falava assim, você estava num sono profundo. Ah, Agora já não é mais um sono profundo. Você sabe que existe uma outra maneira de você olhar, de você ver, de você pensar. Antigamente não, era aquilo ali, não tinha outra opção. E isso é a exatamente. grande diferença, que você vai aos pouquinhos, entendeu? Aquilo que eu não dou conta, eu entrego para o Espírito Santo, sabe? Fica com isso aqui, porque eu não dou conta disso aqui. Ó, Isso. animalzinho, né? Eu ainda continuo com essa questão. Vai aparecer alguma notícia, eu mudo a televisão. Aham. Se chegar até a mim, né? Eu assimilo aquele negócio ali, fico com raiva da pessoa daquilo dali, mas eu já entrego para o Espírito Santo. Sim. Porque eu não sei tudo o que aconteceu, entendeu? Eu não sei de toda a situação. Então, Claro. entregar para o Espírito Santo, para mim, é a melhor coisa. Estou sendo bem É. sincera. Aquilo tudo que dá, assim, que eu não dou conta, eu estou entregando. Isso é, se Porque, você não dá conta, não dá conta, né? Sabe? Olha, não consigo agora, né? Mas aceitar exato. a raiva, exatamente como aceitar, né, todas as coisas aqui, isso que é muito sábio, né? A única coisa que a gente vai Sim, fazendo é muito sábio. Então, sim, assim, aceito que estou com raiva, porque a raiva faz parte, né, de uma mente que se sente separada. sim, Mas o sim, fato sim, do período de ficar com raiva, né? Se vai diminuindo, 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 nossa, gente, isso realmente não tem preço, né, Valéria? sim, Então, sim, sim, é verdade. a gente fica É bem tão, verdade. como fala, assim, ingratidão, né? Depois que ela passa, lógico, né? Então, Não, sim. mas assim, a questão é que não dá para a gente escolher, né? Ainda existir, que é uma escolha, né? Ainda Uhum, existir neste mundo e não ver injustiça, porque faz parte disso aqui, que é a dualidade, né? uhum, Então, sim, eu só tenho justiça porque eu tenho a injustiça, é injustiça. né? E se não for, não Uhum, vem de um lado, ela vem de outro, pode esquecer. Então, na verdade, a gente vai aprendendo, que é o que você falou, né? Eu entrego, mesmo que a minha entrega seja, olha, eu só não vou pensar, né? Isso não é uma uhum, entrega total, mas é um grande passo. E aí a gente vê, uhum, olha, realmente não dou conta agora e boa. Até uma uhum, hora em que nós estaremos muito mais centrados, né? No sentido de pensar desse jeitinho que você falou. Eu não entendo nada, eu não entendo para que serve coisa alguma, eu não consigo ver o total da situação. E aí a gente pode olhar depois, um dia, quem sabe, né? Estou falando de uhum, mim também, né? uhum, Que eu já também expliquei. Eu não tenho essa questão dos animaizinhos constantemente. Né, animais, crianças, né, e tudo, eu não tenho constantemente na minha mente, mas quando eu tenho,
Eu também me abstenho de ficar lá, sabe, assistindo, reforçando a ideia, né? Porque não vai adiantar. Então, mais uma hora, isso vai ficar mais claro para a gente que é igual a tudo, mas ainda não dá, Uhum. Ainda ainda não não dá. dá, não é? Não, e tipo assim, se aconteceu, tá lá longe, né? Eu aqui não tenho como ajudar, não adianta ficar vendo, entendeu? Agora, Exatamente. essa questão de você entregar, por exemplo, eu estou até me referindo a um fato que lá tem lá no trabalho, tem a filha de uma professora lá, estuda veterinária. E aí ela me contou um fato que eu fiquei assim, realmente muito estarrecida. Depois eu também nem perguntei como é que foi o desfecho. E aí eu fui, tipo assim, entreguei para o Espírito Santo. Aí daqui a pouco aquilo voltou. Só que quando voltou, eu já fui, tipo assim, não é analisando, mas eu já fui, tipo, perdoando, sabe? Perdoando aquela Perfeito. pessoa. Não te conheço, mas fui perdoando. Aí voltou de novo, aí você perdoa mais um pouquinho, pronto, sumiu. Eu tô aqui, tô te falando e não tô sofrendo com isso, Isso é muito perfeito, entendeu? né, Valéria? Isso é Não, muito não tô sofrendo. legal da gente contar para as pessoas, porque é este o processo, né? A Uhum, gente continua levando a vida normalmente, nós ainda vamos ver todas essas coisas que nos machucam, não é? Mas uhum, é isso, vai ficando cada vez mais diluído e vai sumindo cada vez mais rápido, né? E exatamente. são passos. Só que, assim, vamos falar para todo mundo isso, né? Não adianta eles quererem fazer, forçar uma barra em relação a isso. A gente vai experimentando, né? As Uhum, ideias teóricas, né? Toda a teoria do curso vai sendo aceita por nós, por causa da coerência dela, né? E uhum, aos pouquinhos a gente vai experimentando, fazendo uma experiência mesmo dessa que chama uhum. perdão, né? Que ele chama de Exato, perdão. Então, a gente não exatamente. sabe. Imagina que sofrimento não tem alguém que está muito longe disso que a gente está falando, que não sabe que o animalzinho ou a criancinha é ele mesmo. Eles não Uhum, sabem, né? Então não sabem. Essa ira que todo mundo tem, né? Mas a gente consegue uhum, observar muito mais facilmente. Essa sim, ira tem que ser jogada para fora de alguma forma, né? sim. Então, a gente não tem a mínima ideia da história das pessoas que são déspotas mesmo, né? Que elas são, Uhum, tem ideia né, do que uhum, elas passam. E alguém tem que fazer nessa parte de horrores aqui, então, né, exatamente. por nós. Então, por isso que a gente pode perdoar, não é? Uhum. E Quando, aí, quando dá, né, Valéria? isso, Ah, e aí nesse perdão, a gente também liberta a pessoa desse papel dela. Ela não precisa mais fazer esse papel. Entendeu? Que é sim. um papel que seria seu e que você deu para ela, né? É isso, é. E aí a gente vai, Difícil as pessoas compreenderem isso que a gente está falando. Então, vamos esmiuçar um pouquinho mais, vamos, né? aí é Então, contigo. não, você me ajuda, não é? Tá Porque bom. quando a gente fala, o papel que eu dei a ela e que isso realmente é real, não é? É porque um curso em milagres diz que nós somos um, não Sim. é? Nós somos um em mente, certo? Não em corpos, Uhum, mas em mente. Mas, enfim, e aí, se nós somos um em mente, não adianta eu ver é, assim, a maldade ali. Eu também tenho, não é? Como eu não consigo olhar para a minha maldade, que na verdade é medo, né? Sempre medo. uhum, Então, como eu não consigo olhar para essa maldade em mim, aí eu projeto, não é? Então, a outra pessoa está mostrando para mim, né? Por isso, aquilo uhum, que eu não quero olhar para mim. Então, foi o papel que eu dei a ela, né? uhum, Se ela chama João, poderia ser o Zé, poderia ser a Maria, poderia ser uhum, né, quem for. Mas aí, por isso que a gente fala que nós demos esse papel a ela, né? uhum, Mas aí ela ajuda a gente a reconhecer que nós ainda temos maldade, né? Porque uhum, quando a gente estuda o curso, a gente fica sabendo que uma atitude tem o mesmo peso, é igualzinho a um pensamento.
Então, pelo Uhum. amor de Deus, né? Nossos pensamentos. É, Nossa, mãe. então, aí a gente consegue, mas isso não é para deixar a gente mais culpado, né? É só para a Não, gente ir sim. entendendo que, né, os nossos pensamentos maldosos também estão ali, têm o mesmo peso da atitude maldosa, e aí a gente Uhum. vai reconhecendo nisso a nossa igualdade, certo? Então, e é como você falou, quando eu consigo perdoar, né? É, a maldade, né, ou a ira exposta de alguém, eu estou também liberando esta pessoa do papel que eu dei para ela, né? Uhum. Isso precisa ficar claro, porque todo mundo junto, senão a gente vai ficando maluco, né? Não, sim, Não é? com certeza. E aí, mesmo que a pessoa continue, né, nos seus atos, mas já ficou na mente, já teve, porque a gente fala de mente para mente, não é no comportamento, né, como você sempre fala. Então, não importa ali, né? Eu não quis saber o que aconteceu depois, né? Qual foi o desfecho, entendeu? Ah, Já eu realmente entreguei por completo, entendeu? joia. Não perguntei nada, não quis indagar nada, entendeu? Aham. E É como que a nesse gente sentido. sabe que a gente entregou mesmo, né? Pelo nosso Uhum. estado de paz, De paz, exatamente. não é? E Eu aí, não, não busco uma vingança para saber, ai, o que que aconteceu. Não, eu realmente entreguei, entendeu? aham. Quando a gente vai compreendendo, a gente precisa primeiro dar um passinho de compreensão, porque nem tudo a gente vai conseguir compreender, né? Isso precisa Sim, ficar sim. claro, né? Nem tudo a Uhum, gente vai conseguir compreender, mas quando a gente vai compreendendo e aí a gente vai aceitando, né, a coerência da ideia, então fica fácil esse movimento, né? Ou fica uhum, mais, vamos dizer, não sei se é fácil, mas mais simples esse movimento, né? Olha, o que que eu uhum, estou vendo? Meu conteúdo. Como é que eu posso sair disso? Perdoando. Eu não consigo ver que é o meu conteúdo ainda, então eu perdoo aquela pessoa que está lá. E daí, uhum. automaticamente, eu vou sentindo os efeitos, né, desse movimento de perdão, né, Valéria? Sim, aí agora já que tu está falando em perdão, teve uma vez que eu fiquei pensando, gente, por que que o auto-perdão é tão difícil para mim, né? Para Aí eu nós. falei, aí eu falei assim, tá, porque o que que acontece? Existe um investimento, né? Por mais que você não queira, você ainda tem, eu, por exemplo, ainda tenho aquela ideia, que ficou claro isso para mim, né? De vai chegar um final, tipo assim, vai ter um julgamento. Ah, Aí, se você se perdoa, né? Significa que de que não aconteceu nada, tá? Só que aí você pensa assim, poxa, mas eu já fiz muito mais coisa boa na tua cabeça do que isso. coisa ruim. Aí quando vai botar na balança lá, se essa balança zerar, tá, e vai zerar. Mas e se tiver um julgamento, que eu joguei tudo fora? Como é que fica? A minha balança ia pesar muito mais para a bondade do que para a ruindade. E eu falei assim, gente, mas não é que é isso que eu estou pensando, gente? Não é essa crença que ainda está arraigada aqui, apesar de tudo, né? Eu tenho pouco tempo de estudo, mas ainda está arraigada. Tipo assim, essa ideia, né, de um julgamento, que Sim, no final vai haver um sim. julgamento. E tudo isso está completamente ligado, né, Valéria? Porque nós temos um medo de Deus que é muito, muito profundo, né? Que está Muito. ligado a isso, né? A esse medo desse julgamento. O cara vai ver, porque o cara sabe tudo, né? Nós crescemos ouvindo isso. Ó, se você Tá for boazinha, anotando, né? se você for boazinha, Deus vai te ajudar, ou o Papai Noel vai te dar presente, essas coisas todas, né? Sim, sim, Então, Deus sim. está vendo o que você está fazendo, né? Cuidado, entende? Então, tudo isso realmente está arraigado. Mas o curso diz que ainda tem uma crença pior do que essa, né? Assim, pior no sentido é, de peso para a gente, né? De peso. A gente fala, embora você tenha falado com ele, brigado com ele, né? Logo no começo, e fala, eu quero deixar de existir, né? E badadá, mas não é bem assim, né? A gente tem muito medo de abrir mão da individualidade, né? Da ideia da individualidade, porque realmente para nós, então, nós vamos sumir. E o primeiro pensamento que vem quando a gente
pensa que vai sumir é o pensamento de morte, né? Aí depois a gente pensa, ah, mas tá, a morte também não é nada, né? Então esse negócio vai continuar. Tá, mas então não é a morte que eu tenho medo, é um medo de não existir. E a gente associa essas palavras, né, a sumir de vez. A ideia da individualidade, ela vai sumir, né? Uhum, Mas a gente não dá conta ainda. Então, esse medo permeia tudo que a gente faz aqui. E como que, assim, por que que é tão difícil a gente se auto-perdoar? Algumas pessoas acham que é mais fácil perdoar os outros, mas não é. Porque você perdoando os outros, você está perdoando a si mesmo, né? Então, não é. Mas, assim, por que que a gente tem tanto medo, né? E por que que a gentileza é uma coisa que se afasta da gente quando a gente fala, não é possível, errei outra vez. Não, não é possível. Olha o que eu pensei, né? Não é possível isso. Então, o que que está acontecendo ali, né? Se eu aceitar completamente que eu sou altamente perdoável, que eu não tenho, que eu realmente não posso ter errado ou pecado, né? uhum, Realmente, então eu vou sumir. Então, para eu não sumir, eu deixo algumas coisas por aqui. Para eu deixar algumas coisas por aqui, a autogentileza ela fica lá, né? Assim, quando eu me lembro, eu trago. E aí eu faço, tá bom, Maria Amélia, não tem problema, você errou mesmo, sabe, e tal, né? E aí eu consigo fazer. Por isso que tem que ser os pouquinhos, né? sim, Por isso que tem muitas que ser coisas. ali. Então, isso tudo faz com que o auto-perdão seja bem mais difícil mesmo, né? E também tem aquela coisa, né? Eu perdoo aquele lá, aquele que maltratou o animalzinho, porque, gente, ele Eu é sou muito melhor que ele. piorzinho do que eu, sabe? Ó, olha, veja bem, ele não tem a mínima ideia do que eu tô falando, né? E aí, e daí, se o perdão começa por aí, bem, né, sinto muito, mas, né, pronto, acabou, né? Já certamente fiz a diferença aqui, né? Uhum, Já fiz a diferença entre nós dois, sucumbi no medo de novo, e tudo isso que nós estamos falando vai continuar na mente outra vez, né? Aliás, vai continuar uhum. outra vez, não, vai continuar na mente, né? Sim, sim, sim. E é isso. Eu tenho pensado até nessa coisa também. Às vezes até tipo assim, a gente tem muita mania de tudo. Ai, graças a Deus, eu sei que é graças a Deus. Eu tenho me Aham. policiado com relação a isso, né? Tipo assim, eu fico pensando, mas graças a Deus. Aí às vezes a pessoa até bota pra mim, eu às vezes tá bom, graças a Deus, né? Mas eu não acredito mais nesse graças a Deus daqui, entendeu? Eu não sei Não, por que que mas eu falei isso, não, Maria Amélia. não fala não. Eu acho ótimo isso, Valéria. Eu acho ótimo. E assim, ó, a gente vai continuar falando graças a Deus. Não tem problema, Não né? tem Não tem problema. problema. O que, assim, aliás, a gente vai continuar achando que o outro é o outro. Também não tem problema. Mas a gente Uhum, lembra de vez em quando, né? Que graças a Deus não existe graças a Deus. é Não verdade. existe, não existe atuação, né? Essa é a nossa salvação. Mas isso realmente seria um papo de 500 dias, mais ou menos, até a gente Uhum, esclarecer uhum. alguma coisa. Então, a gente só vai deixando de pensar, né, que foi graças a Deus, né, porque... E aí a gente volta para dentro, mas aí a gente volta para dentro e não precisa falar para ninguém, né, ó, tá? Então, fala graças a Deus, eu falo também, graças a Deus, não é? Então, e aí a gente vai voltando para dentro e vai lembrando. Coitado do Deus, né? Não é, ele não tem nada a ver com isso, certo? Mas isso também é assim, é mais um reforço, é isso que eu quero dizer, né? É mais um reforço para a gente. Aí eu falo, graças a Deus, aí eu penso, ah, coitado do Deus, ok, mas é mais um reforço para mim, não é? Às vezes, Não, pode ó, falar, não desculpa. ficar parecendo que a gente é um ETzinho, né? Porque a galera toda tá ali e você já não tá mais naquele sonho assim tão profundo, né? É muito engraçado isso às vezes. Às vezes eu me sinto um peixinho fora d'água, tipo, Ah, eu sempre me senti um peixe fora d'água, então isso para mim é normal, assim, sabe? Mas como eu já disse até algumas vezes lá no Tira Dúvidas, né? E super obrigada por sua companhia de sempre, viu? E aí
Algumas vezes eu já falei, eu fecho aqui, eu saio daqui, né? Saio do escritório. Ai, gente, eu finjo que eu sou normal. E nem pensar que eu vou falar que eu não sou, entendeu? Que eu não tenho mais né, a crença nesse mundo. Nem pensar. Faço todas as coisas como todo mundo, apoio todo mundo dentro das suas próprias crenças, porque a gente não precisa, né, mostrar a diferença. E tem mais uma coisa ainda, sabe, Valéria, que eu aprendi, e tenho aprendido isso nesses últimos tempos, assim, de forma não gostosa, eu quero te dizer, entendeu? Uhum, Assim, ó, é como se, né, o Jesus falasse, põe a mão na cintura e fala, ô, minha filha, você não está enxergando isso, não? Ô, mas que rapaz chato esse Jesus, não? Esse autor do uhum, curso. Ele vem e fala para mim na lata, assim, ó. Porque, veja, a pessoa que maltratou o animalzinho, ela está mostrando a minha própria ira. E se isso uhum, está passando por mim outra vez, né? Assim, digamos, está aqui no meu roteiro, é meu também. Por isso que a gente perdoa, né? Por isso que a gente pode perdoar, porque é meu também, né? Então, a partir disso, tudo, sabe? Todas as coisas que nos aborrecem, elas vão passando por quê? Porque eu dou uma olhada nisso, né? Eu dou uma olhada meu próprio roteiro, né? Na minha própria uhum, vidinha. É meu também, não é? Então, exato. não tem escapatória. O que que eu estou olhando, né? Eu estou olhando a capacidade de a minha capacidade, né, de ter o bom e o ruim, que é o mundo da dualidade, que é onde eu escolho Uhum, ficar ainda, né? sim, Então, é por isso que a gente verdade. não vai rejeitando mais, sabe? Por isso que essa forma de entrega, né? De falar, não dou conta agora, pode ficar para você, não consigo, não Uhum, consigo, fica aí, uhum, né? Daí a pouco volta, né? Em pensamento ou em outro acontecimento igual, né? Daí a pouco a gente fala de novo, né? Fala de perdoa mais um novo. pouquinho. Perdoa mais um pouquinho, né? Uma situação, a gente, de vez em quando, a gente tem que perdoar 999 mil vezes, né? Fazer esses passinhos aí, Uhum, não compreendo, não sei para que que serve, né? Tá aqui no meu roteiro, ok? 999 mil vezes, de vez em quando isso é cansativo, mas de vez em sim. quando a gente tira de boa. Cada vez mais a gente vai tirando de boa, né? E aí a gente começa a rir, né? Isso. E foi o que a gente estava falando numa aula lá, a gente começa a rir. Fala assim, tô Isso. caindo de novo. Oh, outra vez, né? Outra vez, o caindo outra vez, né? E isso é tão importante da gente deixar para os estudantes que vão nos ouvir, né, Valéria? A gente vai aprendendo a rir da gente, né? Porque a Uhum, gente vai se reconhecendo em todos os detalhes, né, daquilo que passa por nós, não é? uhum, E uhum. não tem o que fazer. E aí, de repente, a gente se vê numa situação difícil e está aqui outra vez, né? Então, como eu te contei um pouquinho Exatamente. antes da gente começar, estava lá uma situação super difícil, né, com a minha família, e aí pronto, pumba, fiquei doente outra vez. É que agora eu vou sarando mais rápido. Uhum. Você já sabe, porque aí antes você podia pensar assim, ah, é porque mudou o tempo, é Pois porque não é, sei o quê. Hoje a gente já é. sabe que não é por aí, né? Que é Então, mas outra coisa. a gente vai assumindo a responsabilidade. Então, vamos lá, ó. Enquanto for culpa, né? Enquanto a responsabilidade está misturada com a culpa, tem tudo isso outra vez. Fica Uhum, doente, não sei o que, não sei o que lá. Depois a gente vai falando, oh, meu Deus, outra vez, né? De novo, né? De novo. uhum. E aí a gente vai tirando sarro na gente mesma e vai ficando cada vez mais leve, né? É isso. Vamos usando a mágica que está aqui, e aos pouquinhos Isso, isso a gente mesmo. vai melhorando. E é importantíssimo isso. Vamos usando as mágicas que estão aqui, né? Porque, e mágica, vamos contar para as pessoas. Eu não sei se eu já falei isso em algum podcast, mas é tão importante, né? As Vai que é a mágicas. primeira vez. Exatamente. A mágica é diferente de milagre, né? Desse curso, um curso em Uhum, milagres, porque a mágica são todos os recursos que a gente tem
para usar aqui para ficar melhor, né? Enquanto a gente não acredita totalmente no poder da nossa mente, não é? Então, Uhum. eu vou usar a mágica mesmo para me sentir mais confortável aqui. Quando eu fico doente, ou quando eu não estou doente, eu bebo água, eu como, tudo isso é mágica, né? Uhum. Comida, água, ar, né? O ar que a gente respira. Dormir. Dormir, nossa, isso daí é uma santa mágica, né? Então, aí tudo isso a gente usa para que a gente esteja mais equilibrada, porque quando a gente não está bem, toda a nossa atenção vai para aquele mal-estar, né? Seja físico ou psicológico, tanto faz. E aí todo o nosso investimento de atenção vai para ali. Quando a gente se desliga, aí a gente pode lembrar de Deus de novo, né? E aí a gente vai Exatamente. indo, É. E e que mais, Valéria? Por exemplo, você falou da raiva, né? Mas ainda mais trabalhando com adolescente. Uhum. Ó o meu próprio julgamento aqui, né? Ou não, mas eles são difíceis, hein, vai. Né? Não, Nós são. somos difíceis nessa fase, né? Só que existe também um pouco de mudança, né? As famílias mudaram É, muito, né? é verdade, é Antigamente verdade. você tinha o papel do professor também, era visto de uma outra maneira. Quer dizer, eu tenho meu paradigma de quando eu era aluna, né? E Sim, essa escola, esse respeito já não existe mais, entendeu? é. É bem complicado. Mas assim, mas eu tem aluno que corresponde, né? Aí que pode você é normal. Uns você tem mais afinidade, outros não. Você vai Claro, trabalhando, é claro. super normal. É como assim, ó, existem vários professores do SEM, né? Sim, Você não vai ver todos, entendeu? Você não vai sim. se afinar com todos. Não Exatamente. existe isso, entendeu? Não Aham, que um seja melhor do que o outro, não é isso. Entendeu? É que aham. dentro dessa ideia aí de divisão da nossa mente, a gente consegue entender melhor, né? Por exemplo, você, entendeu? Eu acho super gostoso a sua aula lá do Tira Ah, Dúvida. Eu me sinto que super à bom, vontade para falar, entendeu? que E quanto que bom. eu já participei de outros, eu não tenho Aham. vontade de falar, entendeu? Não é que a pessoa vai julgar, eu não sei nem explicar o que que acontece, Não, e é mesmo. entendeu? E tem pessoas que não se afinam com a minha forma de falar. E tá tudo Sim, certo, e tá tudo tá tudo certo, certo, não não tem que é? ser assim, pelo menos por enquanto, né? Isso. É coisa de mente mesmo, você tem que aceitar lá na mente. Aqui, comportamental, a gente realmente age diferente, temos histórias diferentes, Sim, não e com os seus tem. alunos também. Também. Mas assim, o fato que é um fato, isso é um fato, né, de você Uhum, compreender, não é, que você está vendo o seu próprio conteúdo ali, uhum. certamente já te ajudou, né, nesse Ah, estado sim, de nós ajuda. adolescentes ali. Uhum. Ah, não, ajuda sim, ajuda sim. Até porque depois a gente fica sabendo, né, de algumas coisas assim. Aquilo que eu falei, a gente fica com raiva, mas a raiva daqui a pouco passa, entendeu? É, Então, ajudou sim, entendeu? Ajuda. Até porque é. eu também não tenho aquela obrigação de que, eu estou no processo não é de melhorar, não. De me De tornar uma pessoa evolução, melhor, de de evolução. Não existe isso evolução. para mim nem para ele, É. entendeu? Então, isso também já ajuda bastante também, Nossa, entendeu? isso para mim faz também toda a diferença, né? Toda a Nossa, que bom. diferença. A gente achar que a gente é responsável pelo andar do outro e etc. Então, Uhum, assim, nossa, e isso dá uma leveza, né? Então, dá exatamente. muita E- leveza. Então, a gente trabalha assim, o aluno está disposto, a gente faz o nosso papel. Aluno não fez atividade, porque depois a gente é cobrado, né? Então, a gente faz relatório. O aluno fez atividade. Aham. Entendeu? Porque depois chega no final, né? Sempre tem a mãe para reclamar.
Ah, mas olha só, aqui, ó, tal dia, tal dia, tal dia, tal dia, tal dia, tal dia, o aluno não fez. Então, eu fiz o meu Aham, papel, entendeu? Então, isso fica bem claro. Meu papel lá é o de professora, nada além disso. Então, eu aham, dou lá, eu dou arte, eu dou a matéria, eu dou a atividade, procuro diversificar, né, para aqueles que não gostam de desenhar e pintar. Então, tem a parte escrita, aqueles que gostam mais de desenhar e pintar, entendeu? Então, eu vou aham. fazendo assim, e faço o meu papel. Se eu tiver que brigar, eu brigo. Se eu tiver que botar fora da sala, eu Sim. boto. Entendeu? Porque Aham. aqui as coisas funcionam assim. Porque ele vai sair de lá, da escola, o mundo, vamos falar assim, que a gente acha que vive, é assim. Ele vai Sim. encontrar com o policial, ele vai trabalhar, ele tem que saber lidar com as pessoas. Eu não posso simplesmente, isso aqui não é real e cruzar meus braços. Não, é real para mim ainda e é real para ele também, entendeu? Então tem que ser Isso assim. mesmo. Esse é o meu É, papel. isso mesmo. Mas e é Entendeu? muito interessante você falar, né? Que assim, ó, você é um professor, né? Lá na escola. Fim, Uhum. fim. Tá Você não é bom. o responsável sabe, pelos atos. E é Uhum. muito legal em todos os sentidos isso, Valéria, porque quando você passa a responsabilidade, né, para o aluno, para os pais e etc., quando você passa isso, você está falando para eles, lógico que isso não é consciente muitas vezes, né? Mas você está falando para eles, olha, nós somos iguais, tá? Então nós temos responsabilidades iguais e você é tão bom quanto eu, entende? Então, e isso é extremamente importante, é coisa que a gente não para pensar muito, né? E aí, quando você diz isso para ele, olha, nós somos iguais, então você também está dizendo, você é muito poderoso porque você é o filho de Deus, Uhum. não é? Uhum. E Eu já tudo fiz isso isso, está Maria Amélia. acontecendo, né? Tudo Em isso está mente já, acontecendo. É muito legal. muito. Às E, vezes até pessoas que você às vezes encontra na rua, né? Eu olho assim, eu já estou até dentro do ônibus, e aí eu começo a falar exatamente isso que você está falando aí, e de mente aham. para mente, Não, mas entendeu? E mesmo isso é quando você muito não. legal. E quando você não está consciente disso, mas você passa a responsabilidade para os seus Ah, sim, alunos e para isso os você pais falou. dele, você Uhum, está falando a mesma coisa. a mesma Né? coisa. A mesma Uhum, coisa. Porque quando a gente pega na mão e leva, né? E olha, não vem aqui, eu vou fazer isso por você, ou então não deixa falando, ai, você não fez, né? Aquilo que você tinha que uhum, fazer, eu vou te ajudar, não sei o quê. A gente está uhum, se colocando num papel que nem é o nosso, né? Olha, esse é o papel do Espírito Santo. Ele que vai lá, pega na mãozinha e fala: vamos fazer de novo? Vamos fazer de novo? O nosso não, o nosso é mostrar que ele é tão bom quanto a gente, tão uhum. poderoso quanto a gente. E isso reforça a igualdade neles e principalmente em nós, né? Tá bom? Sim, Tá. sim. Já que o Uhum. autor do curso está falando só com a gente, né? Então, Não, é então, só comigo, Maria Amélia, não, só não, não, é comigo. só comigo. Não, não. Não, não, é só comigo, né? Tá bom, eu aceito que seja com nós duas, tá E bom? tá bom, tá bom. Então somos nós duas, fim. É? E a gente vai aprendendo a olhar para dentro cada vez mais, né, Valéria? Sabe? Cada Sim, vez mais sim. aprendendo a olhar para dentro e a ver que o conteúdo aqui fora, né? E a gente se pega milhões de vezes, na verdade, né? E vamos nos pegar ainda, né? Fazendo alguma Uhum, coisa que não é exatamente o que a gente gosta, o que a gente quer, né? Por causa da crença no sacrifício, por causa da crença na escassez, e etc. Mas aí a gente já tem o recurso para isso, né? A gente vai falar, então, faz de conta que é só você, tá? Aí você vai tá. lá, porque eu já estou muito mais evoluída, né? Então, e gente, para quem está nos ouvindo, essa é uma grande brincadeira nossa, porque a gente está sempre, sempre, sempre igual a todo mundo, né? Sempre. Então eu falo, bom, Maria Amélia, você de novo pensou isso, fez isso outra vez, sabe? Olhou a diferença, mas está tudo bem. Né? Tá tudo bem, não tem problema. A gente vai olhando para dentro, vai aceitando que a gente ainda está cheia de medo, né? Vai ver diferenças ainda, mas o que é mais gostoso dessa história? Não tem problema, né? Depois a gente retorna, depois a gente vê outra vez,
né? E aí a gente vai rindo mais, né, Valéria? Brincando mais, Uhum. muito mais com a gente mesma, rindo mais da gente mesma, né? Tudo isso é, então, uma, um recurso também, é um recurso didático, né, desse curso que vai acelerando o nosso processo de aceitar a paz que já é nossa, né? A paz de Deus que já é nossa, não é? Nossa, isso que você falou e de acelerar é realmente muito bom. Porque nos outros caminhos a gente acha que a gente está pulando para trás, né? E esse não, entendeu? Ah, você escorregou aqui, tá bom, você começa daqui mesmo, não volta nada Aham. para trás. Muito pelo contrário, né? Você não perdeu nada que você entregou para o Espírito Santo. Você está só É, colocando lá no cofrinho, só está aumentando o seu saldo bancário. isso. E Para como todo ele mundo vai ficando, entender assim como é que é. não, como vai ficando maior, é mais fácil de você pegar, Sim, é mais né? rápido, É mais mais rápido. rápido. No lugar do cofrinho, a gente também pode falar assim, ó, que a memória com isso vai ficando cada vez maior. Sim, Então, ela vai ficando grande. Aí é muito mais fácil a gente já usar, né? Usar uhum. uma vez, outra vez. Isso, Entende? exatamente. As ligações já estão lá todas prontinhas, aí é mais rápido, Isso né? mesmo. Aham. Ai, ai, mas muito bom, Valéria. Você queria falar mais alguma coisa para o pessoal que está ouvindo a gente? Porque muitas pessoas que me retornam a respeito dos Uhum. podcasts são pessoas que estão começando. Muito legal. Muito bom isso, É, sabe? assim, eu acho que dizem assim que tem horas que você tem que vontade de jogar o livro fora, tacar na Aham. parede. Eu não cheguei nessa fase ainda, não, entendeu? Mas Sei. eu acho que, no meu caso, vou falar para mim, tá? Aham. Eu já pensei assim, como você já mudou outras vezes, será que não existe, você não vai pular desse barco? Não, não vou pular desse barco, porque realmente esse é o meu caminho. Então, Aham. veja bem, se for realmente seu caminho, eu acho que você vai descobrir, entendeu? Se não Sim. for aquilo que você falou, tudo bem, procure outro. Mas dê uma oportunidade, porque realmente eu até respondi isso naquele, acho que é shortzinho, não sei o nome, do YouTube, aqueles vidinhos É, curtinhos que você bota. sei, é. Lá no Que você chat. estava falando da fé, né, do investimento. Eu até coloquei lá realmente como é cansativo o investimento que a gente faz aqui. É muito cansativo, É muito cansativo. entendeu? É, Mas para. desistir de uma vez seria muito, muito traumático. Então, aí a gente vai desistindo aos Não, poucos, sim, né? aos pouquinhos, aos pouquinhos. Mas só de você já entender de que não adianta qualquer investimento que você for fazer aqui, gente, só você pensar na morte. No outro dia, minha É, vizinha aqui morreu. Gente, e aí? As plantinhas dela, o cachorro, o marido, as coisas. E daí, gente? Vai para onde? Entendeu? Onde que pois fica é. tudo isso? Nada aqui é eterno. A gente está investindo numa coisa aqui que não vai existir daqui a pouco. Entendeu? Então, Não, é não como o tem. curso fala: se deixou de existir ou se modificou, é porque não é verdade. Sim. Né? Isso, o É, curso sempre fala isso. sim. A gente Entendeu? só respeita a gente porque ainda é verdadeiro isso aqui para nós, né? Ainda é Sim, real. sim, Então a gente vai respeitando. Mas é isso, a gente vai tirando o investimento aos poucos, né? aos poucos. Esses dias, numa aula de outra língua, né, que eu estou fazendo, aí a gente perguntou, né, não, como que a gente pode ajudar o mundo, né? Como é que a gente pode fazer isso? Aí todo mundo deu um palpite, né, do que tinha que fazer. Eu falei, Hum, gente, eu acho que deveria ser instituído. Você é obrigado a pensar na morte 2 vezes ao dia. Tudo vai se resolver, mas não é, é né? isso mesmo. Porque Isso aí mesmo. se você Porque às vezes pensar a na... gente fica com picuinha, com uma coisinha que daqui a Então, pouco você até jogou fora. Não, isso é meu, isso é meu. Passa um mês, sei lá, um ano, daqui a pouco você está jogando fora, gente. A gente briga então, por muita coisinha. muita Né? coisinha. A gente São as tais investe distrações, né? São as muito, mas muito. distrações do mundo do ego, né? Para a gente esquecer que a gente tem mente, para a gente, sabe, só pensar que isso aqui só tem isso e tal. Então, Uhum. essas Isso é distrações, meu, né? isso Sentido de posse, realmente são muitas distrações.
E vou Ah, te contar, tem mas dia que eu passo o dia inteiro distraída, viu? ah, jura? Não, eu nunca mais. Eu nunca mais. Nossa, eu tô Nunca tão mais. evoluída que eu não penso em mais nenhuma distração, né? Eu Só acho que é corro o dia inteiro, só corro o dia inteiro para o isso. trabalho, com família, com não sei o quê, né? Então chama o E é quê? Chama isso. distração, né? Exatamente. Isso é que é o legal do curso, que você vai acordando, sabe? Vai acordando. Aham. Então, é muito legal. Então, vai estudando aos pouquinhos, de repente não investe ainda em tudo, vai, assiste os podcasts, assiste o Tira Dúvida, porque foi assim que eu fui aos pouquinhos, aí entrei aqui, busquei ali, entendeu? E você vai aos Aham. pouquinhos, aí até que você Isso. descobre se é ou não o seu caminho, mas você não problema. Mas que é um caminho bom, é. Não vou Ah, enganar, bom, não. eu sou muito suspeita para falar, né? Se não fosse bom, eu não ia ficar todo esse tempo, né, Pois investindo. Mas é. não, Ah, não, mas de repente a gente pode investir numa tristeza muito tempo, mas eu prefiro investir na alegria, sabe? E o sim, curso me sim. trouxe muita alegria, né? Claro que tem os Isso. períodos em que a gente briga com ele também, mas realmente traz muita alegria, né? Sim, e falar com Jesus também é muito bom, gente. É muito É, bom. Eu, de vez em quando, é. na hora que eu vou dormir, eu estou sempre falando com ele. E uma coisa que às vezes eu tenho pedido para ele é para ele me mostrar como que é, né, viver no amor de Deus. Porque para a gente ainda é muito difícil de entender. Ixi, ixi. Mas ele fala que o reflexo, né, de você, do mundo que a gente não compreende ainda, é quando você fica em paz a cada perdãozinho, né, Sim, verdadeiro que a gente é. consegue. Esse é o reflexo mesmo de viver no amor de Deus, amor de Deus, Uhum, não sim. é? Como eu confio nele, se ele saiu daqui, é porque senão de que lá onde ele está é bem melhor, né? Você não concorda? Eu concordo, né? Certamente, né? Mas ele vai explicando para a gente que a gente nunca saiu de lá, graças, né? É, não, mas Mas para um assim, para as dia a pessoas. gente vai cortar, um dia a gente vai, como é que fala? Vai Sim, concordar com ele, né? Um dia a gente vai concordar. aceitar, né? Mas, Exatamente. mas enquanto a gente não aceita totalmente, né, Valéria? Então a gente faz assim, a gente brinca um com o outro, a gente ri da gente mesma, eu tiro sarro Uhum, em você, você tira o sarro em mim, né? Lá no último Tira Dúvidas até que você falou, né? Você queria salvar o mundo ou que salvar a si mesma? Daí depois eu falei, gente, que Valéria cara de pau. Eu falei, e se eu sou o mundo, como é que ela fala um negócio desse, né? Então, é muito, muito bom. E e o engraçado, você falar isso, porque na hora eu falei para você, para brincar com você, mas depois eu falei assim, na verdade eu tô falando isso é para mim, não é para Maria Amélia. assim como, Ai, assim gente. como o Jesus escreveu só para mim, né? Não, só para você, tá bom, então para nós duas, tá Para ok. nós Né? duas. E Ah, esse tipo de risada, né? Esse tipo de alegria, né? Genuína mesmo, quando a gente pode rir de verdade disso, é, aí não tem vez para o ego. Ele não pode estar junto em momentos como esse, uhum, né? Ele não pode. Então, por isso que a gente incentiva mesmo a gente dar mais risada, a gente ficar brincando com isso, a gente, né? E não levar tão a sério, inclusive um curso em milagres, né? Tão a sério, porque senão as pessoas realmente piram, né? Piram, vão é fazer uma igreja, verdade. vão fazer uma seita com ele, vão fazer, né? E ele para a gente viver aqui no nosso cotidiano, nas nossas coisas, nas nossas pequenas coisas, né? Cada vez mais trazer essa mensagem, né? Para dentro do nosso cotidiano, dentro das nossas distrações, né, Valéria? Uhum. Isso que você falou é muito interessante, porque logo que eu comprei o livro, nossa, mãe, eu cuidava, não que a gente não deva cuidar do livro, mas tipo assim, eu cuidava como, sabe, se fosse um tesouro, assim. Eu não rabiscava, eu não fazia nada. Até que um dia alguém, a gente estava numa aula, eu falei assim, gente, é a primeira vez que eu vou marcar o meu livro aqui. E aí, É, a partir daí, pronto, virou uma coisa normal, entendeu? Tipo assim, sim, e isso é importante. Ele é só um isso, livro. exatamente, A né? Ele mensagem que não está é ali para a sagrado, mente, é, exatamente, a mensagem de Jesus é que é o importante, não o livro em si. exatamente.
É o conteúdo, é a fonte dele que é sagrada, não ele, Exatamente. né? Uhum. E aí, por isso que a gente pode até brincar, né? Esses dias a Marcela Leal me contou uma piada que ela fez a respeito de um curso em milagres. É muito legal. Eu não vou contar porque eu sou muito sem graça. E outra também, Tá. ela vai pôr isso no ar, vai ser muito bom, né? Então vamos brincar mesmo, vamos rir de tudo, né? Cada Uhum. vez que a gente ri genuinamente, a gente está refletindo a risada que a gente não deu quando acreditou na diminuta e louca ideia de separação, não É é? verdade, Mas verdade. é isso. Realmente Ai, a gente Valéria, olha, super gostoso. Eu, por mim, ficava aqui o dia inteiro conversando com você, entendeu? Mas a gente Sábado tem, né? pode. É? Sábado tem. Sábado agora tem Tira Sábado Dúvida, tem. né? Sábado a Hum, gente vai conversar mais um pouquinho, ver se você, né, interrompe lá hum, e chuta minha canela se eu tiver séria, né? Virtualmente, mas tudo bem, entendeu? Porque de vez em quando aham, eu fico séria, né? O ego me pega mesmo, né? O que vai aham. fazer? Mas aí a gente se encontra de novo e uma hora dessas a gente marca o outro, né? É só uma pessoa até agora vai fazer o terceiro podcast comigo. Ó, É então, mesmo? por favor, agora que eu vou pedindo para vocês, a gente vai conversando, né? Mais vezes. Hum, A gente marca, a gente escolhe um assunto, né? E fala mal do ego, sabe? Essas legal, coisas, né? legal. Tá Gostei bom? da ideia. Tá bom. Então, tá bom, minha linda, super, super obrigada, tá? Por aceitar esse convite, por esse papo super gostoso, Ah, viu? eu que agradeço, foi muito bom. Viu? Tá? Então, tá bom. Ó, um beijo no coração. Um beijo bem grande no seu coração, Para viu? você também, querida. Tchau. Tchau, tchau.